Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Olá, bem-vindo ao Somos Móveis, podcast promovido pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Eu sou a Patrícia Larentes e hoje vamos falar sobre negócios na arquitetura e no design. Muitos arquitetos e designers são autônomos ou trabalham em pequenas equipes. Assim, precisam conciliar a agenda de demandas de entregas com a prospecção de novos clientes. E quais as ferramentas e técnicas mais eficientes para manter o seu negócio sempre em alta com a chegada de novos clientes? Quem falará sobre esse assunto com a gente será o André Menin, especialista sobre o tema. André é sócio e diretor do Estúdio Menin Arquitetura e Design, que atua no desenvolvimento de linhas de produtos para a indústria moveleira e arquitetura corporativa. Além disso, faz parte do Design Tank, uma escola de negócios que tem como foco ajudar quem atua ou deseja atuar com design de móveis e acessórios de alto nível para a indústria do setor moveleiro. André é também cofundador da plataforma Refresher, ajudando a elevar o nível dos profissionais de projetos de todo o país. Olá, André, prazer conversar contigo, tudo bem? Olá, Patrícia, tudo bom? Tudo bem, gente? Todos que estão nos vendo e ouvindo, prazer estar aqui com vocês, viu? Seja bem-vindo, André. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Dentro da tua atuação no Design Tank, que reúne profissionais em busca de mais capacitação e noções de mercado, o que você identifica hoje como as principais dores de quem deseja começar a atuar no design de móveis? Quais as principais dificuldades para quem deseja se apresentar aí ao mercado especializado? Legal, Patrícia. Começamos com uma pergunta das melhores, né? Uma pergunta que vale, como a gente brinca, vale R$1 milhão essa resposta, né? Como você bem disse, né? Existem grandes dores hoje, muito latentes, né, por conta dos profissionais que querem acessar esse mercado, né, um mercado forte, um mercado importante do cenário macroeconômico brasileiro, né, lembrando aqui, fazendo apenas um pequeno adendo, né, hoje a gente vê o cenário de design de imobiliário dentro do setor casa e construção, né, que hoje representa aí um décimo da nossa economia, do PIB nacional, né, e o mercado do imobiliário está aí dentro, né, que representa aí um bom percentual desse setor, né, e é tão presente na vida dos consumidores, né. Tendo dito isso, né, muitos profissionais, sejam eles da arquitetura, propriamente do design de fato, né, ou de áreas externas, profissionais que já passaram por lojas de imóveis, né, empreendedores de um modo geral, né, tem muitas dores, sim, para poder acessar esse mercado, pelo fato de imaginarem que conseguem agregar nesse mercado tão valoroso, tão importante do nosso cenário econômico nacional, e ao mesmo tempo não sabem, primeiramente, agora vem a primeira dor aqui, não sabem como chegar em uma indústria, né? O que significa chegar, né? Não é pegar o telefone e dar uma ligadinha, não é bater lá na porta e dizer: oi, tudo bem, eu sou o André, me atenda, quero trocar uma ideia com você. Isso fica fácil de ser feito, né, para qualquer pessoa. O chegar na indústria significa como que eu me apresento, né, para esse mercado que está buscando profissionais que não queiram apenas dominar o desenho, né, que não sejam dominadores de desenho apenas, né? Como uma antiga professora minha dizia: André, bons desenhistas trabalharão para bons designers, né? E parece que o mercado está entendendo isso, né? Tanto pela parte das indústrias, entendendo que o desenho é apenas a ferramenta, né, o veículo que eu utilizo para chegar até um resultado final, quanto pela parte do profissional, que também já entendeu que o seu desenho embaixo do braço, às vezes, muito mais fecha uma porta do que abre. Então, a primeira dor que eu posso identificar, assim, com muita clareza, pela nossa experiência, tanto de negócio interno do nosso escritório de design, quanto pelo Design Tank e pelo Refresher, de uma maneira geral, é enxergar que acessar as indústrias, para acessar as indústrias existe ainda uma grande barreira, a barreira da comunicação, a barreira de como eu levo o benefício que eu vou entregar para o mercado para essa indústria, num primeiro momento, para que ela me veja como um bom parceiro, né? Um segundo ponto importante, Patrícia, que tem a ver com esse primeiro, né, de como que eu chego, como é que eu acesso. Então,
como que eu modelo o meu discurso para chegar numa indústria? O segundo ponto tem a ver com análise de público-alvo. Grandiosa dor, assim, a maioria dos participantes do Design Tank. Recentemente, a gente agregou no próprio Design Tank lá um caminho mais facilitado através de uma ferramenta de inteligência artificial que facilitou o caminho, acelerou o processo de pesquisa. No entanto, mesmo com ela, né, mesmo se utilizando de ferramentas digitais para a gente poder buscar melhores respostas de qual é o meu público, né, para quem que eu estou trabalhando, se eu faço pergunta ruim, as ferramentas entregam respostas ruins. Né? Mais ou menos eu ir no Google e fazer uma pergunta errada, eu vou receber uma série de respostas erradas também, né, perante ao meu objetivo inicial. Então, pergunta boa, resposta boa. Mas mesmo com uma ferramenta de inteligência trabalhando a favor, essa é uma segunda dor muito grande, muito latente, porque a partir do momento que o profissional entendeu que precisa se aproximar das indústrias, ou ele quer se aproximar das indústrias, vem a pergunta, né? Você vai falar o que com esses caras, né? Como é que você vai se apresentar? Você vai dizer o quê? Que o seu desenho é melhor do que o do concorrente? Pois bem, todo mundo diz isso. Todo mundo acredita que seu desenho é melhor do que o do concorrente. Agora, como que você vai fazer uma leitura do mercado dessa empresa, seja ela uma empresa produtora ou varejista, né, que vai comercializar o produto? Como que você vai defender os interesses desse parceiro? Porque no final de contas, né, Patrícia, se nós quisermos exercer, né, o significado da palavra parceria de fato, eu preciso me interessar pelo que é necessário para você. Ou seja, se eu me associo a uma indústria, eu preciso entender para quem que ela trabalha, qual é o público de fato que ela quer atingir, quais são os interesses dessa empresa, né? Eu quero subir mercado, eu quero baixar, né, meu público, meu ticket médio, eu quero atingir um mercado maior, mas mais em conta, mais barato. O que esse meu parceiro quer de fato? E tudo isso tem a ver, claro, com boas análises de mercado, mas tem a ver com uma leitura correta de para quem que eu vou vender. Então, se eu puder elencar os dois principais pilares, as duas maiores dores, certamente são se aproximar da indústria da maneira correta, e uma coisa tem a ver com a outra, né? Se aproximar da indústria e conseguir, de fato, entender para quem que essa empresa está trabalhando. Tem uma frase que me parece bastante oportuna para esse momento, que o bonito de hoje, se não vender amanhã, será o feio de depois de amanhã. Ou seja, não adianta ser belo, ser bem construído, até mesmo ser funcional, em termos de design, né? de funcionalidade, né? Poxa, criei aqui uma cadeira que realmente funciona muito bem, as pessoas sentam bem, ergonomia é legal. Mas se ela não vender, no final de contas, esse é o grande atestado de que o design funcionou, né? Porque se as pessoas, fora do processo de design, adquirirem esse produto, certamente você tem a maior prova de que aquilo que você fez junto com uma empresa, junto com uma rede varejista, e o designer, por si só, vai compreender que, pô, agora sim o meu trabalho chegou a um ponto, é o ápice do resultado final. Agora, meu negócio vai ser escalar, vender cada vez mais, entender quando vai parar de vender para poder refazer aquele desenho, aquele design como um todo e poder reingressar no mercado. Duas dores principais, se aproximar do mercado e entender o público, entender o para quem. São as grandes dores que a gente mais enxerga nesse mercado. Certo, André. Então, assim, além da dificuldade da prospecção dos clientes, quais você avalia que sejam os principais desafios depois de iniciada a negociação com esse cliente? O que não pode faltar para um possível cliente durante o processo do fechamento desse negócio? Essa indagação sua aqui, Patrícia, ela é muito boa porque ela acaba abrangendo também o universo da arquitetura como um todo, né? Se a gente for olhar, né? São profissões primas e irmãs, né? Uhum. Design de mobiliário, arquitetura, né? Muitos profissionais transitam nas duas áreas, o que é muito salutar porque a experiência de um lado leva-se para outra e assim por diante, né? Quando a gente entende que já houve uma aproximação, né, como a gente comentou anteriormente, né, a dificuldade de se aproximar. Poxa, já me aproximei. O que mais é importante, né, a partir desse momento de uma aproximação já realizada? Né? Esse primeiro passo de approach, que a gente chama, né, de o que eu faço, falo, digo, comprovo para ser interessante antes de ser interesseiro, né? Que é o momento da aproximação. Né? De nada adianta eu chegar embaixo do braço e dizer, cara, tá aqui meu portfólio de design, tá aqui meu portfólio de arquitetura,
dá uma olhadinha, você quer comprar meu trabalho, né? Isso é ser interesseiro, ou seja, eu querendo vender algo para alguém. É possível, até funciona, mas é o jeito velho de se fazer qualquer negócio, né? Hoje em dia, né, falamos que uma boa aproximação tem a ver com gerar valor já desde o início dessa conversa, mesmo antes de fechar qualquer contrato, né? Que vivemos na era da abundância, né? Altíssima concorrência. Se nós não nos mostrarmos melhores antes de assinar um contrato, talvez a gente nunca assine ele de fato para poder mostrar quem somos, né? Mas, gerando uma primeira aproximação, o que se percebe com muita clareza são alguns pontos assim que podem gerar fragilidade no decorrer da negociação. Por exemplo, se eu for falar de design de imobiliário, um fato é que empresas gostam de comprar de empresas. Então, o designer que até o momento não se vê como um negócio, ele talvez não seja tão interessante no decorrer da negociação. Não tenho como me relacionar em termos fiscais com esse profissional. Ele não entende muito bem de relações, né, financeiras, de modo geral, né, de formatação de custos, de preço. Então, aquele cara que se vê como alguém muito pequeno, e não estou me referindo a ter uma empresa instituída, grande, com um monte de funcionários, não é isso. Mas é realmente entender, de novo, né, o exercício infinito e infindável da empatia, né? Poxa, se eu estou me relacionando com uma empresa que tem altos custos, que tem grandes interesses na relação comigo, se eu olhar pelo lado positivo, eu posso agregar muito para essa empresa e para mim mesmo no meu negócio, mesmo eu trabalhando sozinho. Agora, se eu me enxergar como apenas um profissional autônomo que vai desempenhar as funções apenas com o tamanho do braço de um profissional autônomo, talvez essa empresa também não se interesse tanto. Pô, gostei da abertura da negociação que você fez, mas a partir daqui você não me parece demonstrar confiança, né? Porque quando a gente se apresenta de uma maneira muito isolada, não vou nem falar pequena, porque tem pessoas que sozinhas conseguem desempenhar mais do que um time grandioso, né? Mas quando você se demonstra muito isolado no seu mundo, no seu mercado, talvez você dificulte aí uma conversação com boas empresas que querem trabalhar com designers que entendam muito mais do que apenas desenho, mas que entendam do mundo dos negócios, da economia, né? Fatores econômicos impactam todo santo dia os negócios como um todo, mas muitas vezes o autônomo é menos afetado, ou pensa que é menos afetado, né? Porque é menor, porque não se vê como uma empresa. Então, se enxergar como uma empresa pode ser um fator decisivo para a continuidade dessa negociação. Não somente pelo fato de poder, vamos lá, né, comprovar o seu trabalho, ter uma relação, né, contador-contador, não é isso apenas. É principalmente pelo fato de você se obrigar a conhecer do mercado que essa empresa já conhece. Entender os condicionantes, classificações fiscais, impostos, tributos, taxas, movimentos político-econômicos, para que essa negociação continue. Existe um ponto, Patrícia, muito importante em qualquer negociação que envolva aí um designer e uma indústria, é que sempre que a gente está falando em um novo design, a gente não está falando em um novo desenho, a gente está falando em uma nova solução que vai ser vendida para alguém que tem um problema. E isso, né, nessa frase a gente já traz aqui algo que vai ser vendido, ou seja, se eu não entender dessa relação de compra e venda, de compra de matérias-primas, de trabalho com mão de obra que muitas vezes é difícil ser encontrado com abundância. Muitas vezes a empresa possui algumas tecnologias que requerem trabalhos braçais distintos. E se o designer não entender de toda essa relação, ele antes de falar de qualquer solução estética visual, ou seja, desenho, ele vai botar barreiras nessa continuidade da negociação, que é seguir falando sobre os interesses que aquela empresa tem. É claro, o designer em algum momento vai apresentar o seu desenho. O desenho, de novo, é o veículo, é a formatação visual de tudo aquilo que ele vai entregar enquanto solução. Agora, ele não é o primeiro elemento que vai abrir uma negociação. Cansei de ver, inclusive já aconteceu comigo várias vezes, onde o desenho, quando posto no momento errado, ele gera barreiras, ele fecha portas. Muito mais do que abrir, ele fecha portas. Porque demonstra uma certa limitação na visão do designer, né? Desenhou isso e não todo o restante de opções que ele poderia ter desenhado. Por que ele desenhou isso? Né? Porque ele preferiu, porque ele se isolou no mundo dele.
né? E até um certo momento, em uma negociação real de introdução de um produto no mercado, o que se está buscando é entender se eu vou conseguir resolver um problema de alguém, né, em forma de um mobiliário, seja ele qual for, tenha ele o formato que tenha, né, as cores que eu possa imaginar e assim por diante. Isso ainda não é o mais importante. Vai ser o mais importante em alguma camada posterior da negociação. Então, seguir falando de mercado e conhecer do mercado é importante. Então, eu trouxe aqui para você aqui uma parte da resposta que é: empresa gosta de comprar de empresa, ou seja, ela vive esse relacionamento com o mercado vendendo para empresas. Por que ela não vai preferir negociar com um designer que também entenda de negócios, né? Então, empresa compra de empresa. A partir do momento que isso a gente consegue introspectar, todas as nossas ações vão ser direcionadas para isso. É óbvio, vou instituir uma empresa, vou empregar pessoas, isso faz um bem danado para a nossa economia, no final de contas, né? Por tabela, a gente ajuda o país a crescer também, né? Então, enxergar por esse viés tende a ajudar bastante nas negociações. Nessa negociação com a empresa, não existe um único tipo de abordagem que você vai utilizar, nem para iniciar a relação, que a gente falou anteriormente, e nem para seguir. Porque se você seguir a conversa com um novo cliente, né, falando agora de design imobiliário especificamente, você vai ter que negociar com várias pessoas nessa relação. Não é somente, vamos lá, o proprietário que lhe contratou, ou que quer lhe contratar, ou o gerente, o diretor, não é isso. Você vai ter que falar com vários atores envolvidos, desde a direção até a execução. E muitas vezes, quem executa, o cara da ponta da máquina, esse cara deve ser seu melhor amigo nessa relação. Você não se associar a ele, talvez ele seja o grande, né, empecilho nessa relação, não propositalmente, mas por questões naturais de execução, aí sim, questões técnicas, executivas, de conhecimento. Então, eu gosto de pensar que o aprendizado que a gente tem no ato de se relacionar com indústrias é muito maior do lado do designer para a indústria do que o inverso, porque o designer se obriga a falar com uma série de pessoas. Às vezes a indústria só vai falar com o designer. A via não é tão igualitária assim. Agora, o lado benéfico, né, para o designer é conhecer os agentes, a pessoa de suprimentos, de compras, a pessoa do lado fiscal, financeiro, o diretor que está enxergando o mercado e olhando para resultados no médio e longo prazo, o vendedor desse negócio que quer resultados no curto prazo, né? O produtor, né, o executor, né, que quer saber como produz e talvez quer saber como é mais simples para ele produzir, e assim por diante. Então, entender que o seu discurso vai ter que se adaptar para cada pessoa também pode ser uma grande variável positiva ou negativa na negociação com as indústrias. É realmente um desafio. E André, tu és fundador do Refresher, certo? Que nasceu justamente com esse intuito de inovar e renovar o setor. Como essa plataforma auxilia no dia a dia dos arquitetos e designers, né? Que caminhos eles encontram para inovar dentro do mercado da arquitetura? Ótima pergunta, viu, Patrícia? Sim, o Refresher é a nossa empresa que detém, inclusive, né, alguns produtos. Um deles, por exemplo, hoje é o próprio Design Tank, né? E o Refresher hoje possui 50 mil assinantes a nível Brasil, né? Hoje nós, orgulhosamente, né, depois de muito trabalho árduo, somos a maior base de dados do setor casa e construção do Brasil, né? Em termos de geolocalização, de segmentação por profissão, né, por localização, como eu citei, né, por nível de interesse, né, não somente em relação a estilos, que é o que se fala muito dentro do Refresher, estilos estéticos e estilísticos, mas também por perfis demográficos e psicográficos, né, ou seja, perfis relativos à localização, à densidade populacional e também no que se refere a atividades, interesses e opiniões. Hoje a gente consegue estratificar a nossa base de dados dentro do que a LGPD, obviamente, nos permite, né? E a gente consegue enxergar o mercado hoje e proporcionar para grandes empresas parceiras essa visualização do mercado just in time. O que está acontecendo hoje no mercado? Melhor do que falar apenas de tendência, que pode ou não acontecer, é falar do que acontece hoje no mercado, né? E olhando pelo viés do profissional, hoje o Refresher ele tem 4 áreas de atuação muito importantes. A primeira delas é o auxílio na captação de potenciais clientes, que tem a ver com um elemento chamado marketing, né, que já eu vou falar. Mas a captação de potenciais clientes
é o que a gente chama de boca de funil, né? É o primeiro passo para alguém que quer trabalhar não somente no mundo online, mas no mundo físico, né? Que ainda é muito forte na área de atuação da arquitetura e do design de interiores, né? Na busca de novos clientes. Justamente porque nós, arquitetos, que eu também sou, né? Somos muito criativos e muitas vezes dedicamos muito tempo na execução do sonho dos nossos clientes, o que é louvável, mas talvez a gente deixe lá de lado um ponto muito importante, que é a busca, a prospecção por novos e bons futuros clientes, né? Porque de nada adianta, né, viver somente de indicações, porque quem domina a indicação é seu cliente anterior. Se ele indicar alguém ruim, provavelmente você vai ter problemas também. Então, o primeiro ponto é buscar, né, uma possibilidade maior, uma quantidade maior de futuros potenciais clientes. Hoje o Refresher atua nessa primeira área com muita força. Eu lhe digo, viu, Patrícia, e quem está aqui nos vendo e ouvindo, hoje nós temos aí uma atuação na nossa ferramenta que é muito forte, né, nessa área. Sinal que os profissionais já entenderam, né, o quanto que é valoroso você, enquanto executa o trabalho de uma pessoa, estar buscando as próximas com qualidade, né, e com algo que lhe ajude a economizar tempo. No caso, por exemplo, uma ferramenta de captação de clientes, que é o que nós disponibilizamos hoje na plataforma. Segundo ponto que o Refresher auxilia é na gestão da informação desse cliente de fato. No que tem a ver hoje no primeiro ponto, né, então nesse segundo ponto que eu trago aqui, eu vou dividir ele em dois, que ele é a gestão da informação de estilos e do programa de necessidades, ou seja, a parte estética, as preferências, por exemplo, da Patrícia. Hoje eu consigo, através de uma ferramenta interna da nossa plataforma, compreender, né, quais são as predileções estéticas da família da Patrícia e família, né, ou seja, eu consigo enxergar isso sem aquele questionário chato, né, moroso, cansativo, né, consigo otimizar, acelerar esse processo e armazenar tudo em nuvem para acesso em qualquer dispositivo e a qualquer momento da sua vida. A segunda área, muito importante, são as informações dos ambientes. Ou seja, se a gente está fechando um contrato, certamente a Patrícia vai querer que eu construa uma residência, faça uma reforma de interiores, enfim, resolva um desejo da vida dela ou da família dela em conjunto. E a partir daí, nós administramos essa informação. Tem a ver com tomada de informações fotográficas, medidas, tudo isso hoje pode ser armazenado dentro da própria plataforma, para de novo você poder acessar de qualquer local. Então esses são os dois pontos no que se refere à gestão da informação dos clientes. Terceiro ponto tem a ver com uma ferramenta de marketing, que é a ferramenta de inteligência artificial que nós falamos. O auxílio, o benefício é você fazer o seu marketing próprio de uma maneira rápida, direta e objetiva. Hoje em dia, pessoal que está nos vendo e ouvindo, não faz sentido você dedicar muito tempo da sua vida criando tudo do zero. O mundo online já lhe ajuda a acelerar muito esse processo. O seu maior insumo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, é tempo. Isso não volta, não importa nem quanto dinheiro você tenha na vida, isso não volta. Dinheiro volta, tempo não. Então, o seu trabalho de marketing, que é muito importante para que você tenha potenciais clientes, o elemento número 1, deve ser feito com qualidade. Então, o nosso elemento número 3, que é um bom trabalho de marketing, hoje é apoiado pela nossa Refresher AI, a nossa inteligência artificial, que gera textos e imagens num piscar de olhos. E o quarto ponto é a gestão geral da informação, né, uma camada adicional do que eu falei antes do briefing, que tem a ver com ferramentas de acompanhamento de projeto e de gestão de clientes, um CRM para você administrar tudo. Resumo da ópera, né, o que nós trabalhamos hoje, Patrícia, é numa central de soluções que realmente entreguem valor para o profissional, não somente em termos de encantamento, né? Nós iniciamos o Refresher como uma ferramenta realmente muito encantadora. Eu falo isso não pelas minhas palavras, mas pelas palavras dos nossos clientes. Uma ferramenta bonita, didática, fácil de usar, que os clientes dos nossos clientes adoram utilizar, descobrir seu estilo através de imagens, sem muito texto, de uma maneira assim, feita de arquitetos para arquitetos e designers. No entanto, somente isso, né, não satisfaz o bolso de ninguém. E a partir daí, né, nós criamos um cinturão de ferramentas que trazem o principal, que é gestão da informação mais economia de tempo. E é assim que hoje, Patrícia, a gente atende mais de 50 mil profissionais, orgulhosamente no Brasil e em alguns países no mundo também. Muito legal, André. Então, nos encaminhando já para o final desse bate-papo, infelizmente, né, agradecendo já a tua participação interessantíssima de hoje.
Queria que tu desse tuas considerações finais, né? Quiser falar mais alguma coisa. E também, para quem quiser saber um pouco mais, quem quiser, né, se inteirar mais sobre o que a gente conversou hoje, quais as plataformas de contato, né, rede social, como é que esse nosso ouvinte, que quem está nos assistindo consegue mais informações. Maravilha. Vou deixar as 3 aqui em ordem aqui para que vocês possam ter acesso. Quem quiser conhecer mais sobre o Refresher, @RefresherTrends nas redes sociais. Design Tank, que foi citado anteriormente, né, que é a nossa imersão presencial para design de imobiliário, @Design Tank Brasil. E o nosso estúdio de design, @Estúdio Menin. Se vocês quiserem saber da vida prática também, né, nos conheçam lá, vejam um pouquinho mais sobre nós e entendam como que a gente funciona, né, em termos de design de imobiliário. A gente procura, né, existe uma expressão, né, que é walk the talk, ou seja, né, caminhe pelo caminho que você tanto fala, né, e a gente procura fazer isso. A gente procura trilhar o nosso caminho em cima das nossas falas, ou melhor de tudo, a gente procura falar, né, em cima dos nossos caminhos, né, para poder contar a nossa realidade, né. Nós entendemos que o universo do design de imobiliário, o universo da arquitetura, ele sempre é feito para o outro, nunca é feito para a gente. Nós somos agentes da transformação. E quando a gente olha aqui enquanto construção de ferramenta pelo Refresher, olhamos por essa via, né? Não fazemos para a gente, fazemos para os outros. Quando a gente olha para uma imersão, para uma escola de negócios focada em design, a gente também olha para o outro. O que a gente pode agregar na vida desse profissional que quer acessar uma indústria que tanto quer falar com esse profissional, mas talvez não saiba como encontrar os melhores no mercado, né? Olhar para o outro, né? Entender que a gente fala primeiro do para quem, para depois eu falar do o que eu vou fazer, parece ser uma boa dica que eu posso deixar aqui para vocês no final, né? Sempre que a gente sai de uma instituição de ensino tradicional, e elas são muito importantes na nossa formação, a gente talvez saia com uma visão de que podemos mudar o mundo através da nossa capacitação técnica, porque talvez a função, né, foi cumprida naquele momento de ensino, que é lhe capacitar tecnicamente. Agora o mercado ele pede que a gente, além de bons técnicos, sejamos bons empreendedores, mesmo que a gente vá empreender com o negócio do outro, não com o nosso negócio. O designer, o arquiteto é alguém que está empreendendo na vida de alguém, né? Está empreendendo na vida de uma indústria que vai ajudar o varejo, que vai ajudar o consumidor final. Ou vai ser o arquiteto que vai empreender na vida de uma família, de um negócio, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e para gerar benefícios. Então, uma segunda e última dica aqui para vocês, gente, olhemos sempre para benefícios do outro, nunca somente para os nossos. Os nossos são inerentes ao que a gente consegue agregar de valor na vida do outro. Sempre que a gente conseguir melhorar a vida de alguém, a nossa vida vai ser melhorada de fato. Num primeiro momento pode demorar um pouquinho para isso ser tão visível para você, mas o resultado é universal, em termos de energia. Isso vai vir para a gente. Então é a dica e o recado que eu deixo aqui de profissional para profissionais. Olhemos para o benefício alheio do outro, porque é assim que a gente vai conseguir agregar valor nos nossos negócios também. André, muito obrigada pelo teu tempo hoje, por essas palavras, pelos ensinamentos e até uma próxima. Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer, até mais, viu?